Pensando em danos e consequências do uso da tecnologia, nós percebemos mais danos na adolescência. Muitas vezes eles chegam aqui na escola com sono, acabam dormindo dentro da sala de aula, atrapalha muito na questão da concentração, do cognitivo deles, do aprendizado e também, claro, na socialização. Muitas vezes essas crianças chegam aqui na escola com dificuldade de comunicação, dificuldade de interação social. E as pessoas que ficam muito tempo na internet, elas começam a se isolar mais. Elas não conversam com as pessoas, elas se isolam, elas preferem conversar com seus amigos online do que ter uma conversa frente a frente. Então a gente percebe no dia a dia dessa criança com dificuldade de aprendizagem, de se comunicar, que algo está acontecendo, para que aí se chegue daqui a pouco num diagnóstico de dependência digital. O que é assim dependência digital? É um transtorno relacionado ao uso de jogos eletrônicos ou celulares, internets, computadores, de uma forma excessiva. Os prejuízos do uso excessivo de telas são significativos. São prejuízos cognitivos, sociais, de linguagem, de interação, de aprendizagem, de raciocínio. Todos esses sintomas cada vez mais presentes fizeram com que as autoridades médicas se preocupassem muito com essa chamada epidemia. A Organização Mundial de Saúde, através do seu Manual de Código Internacional de Doenças, ele estipulou que tem que ser considerado um transtorno para que médicos, profissionais da área de saúde possam ter critérios diagnósticos para diagnosticar e tratar esse transtorno. Então, às vezes, através de um grupo, de conversa no WhatsApp, de trocas de fotos, de discussões ou desentendimentos, atritos que eles têm lá fora e que, através da rede social, do grupo do WhatsApp em especial, acaba refletindo aqui e muitas vezes a escola precisa intervir nesse tipo de situação. A grande questão é que muitas pessoas, ao intensamente mergulharem nesse mundo virtual, elas passam a não mais se reconhecer como indivíduo. Eu passo a ter como referência o outro. E a identidade sofre um grande abalo exatamente porque o melhor é o outro, o ideal é o do outro e não sou eu essa pessoa. E isso, obviamente, dependendo do nível e da incapacidade que a pessoa tem de fazer uma crítica a esse respeito, vai ocasionar, né, uma ansiedade muito grande, uma angústia muito grande e uma sensação de inadequação. Como é que uma criança vai aprender a resolver problemas no seu cotidiano? Brincando. E é brincando com os seus pares, é se divertindo, é estando na rua, é estando ao ar livre, é se comunicando. E quando ela fica só nesse universo digital, ela aprende a resolver as coisas de que forma? Tem vários estudos que apontam que 2/3 do tempo que a pessoa está usando a internet é para uso recreativo. E esse uso recreativo, exagerado, intenso, ele vai levar, a consequências muito graves. Porque se eu fico muito tempo olhando para uma tela, acessando, eu vou ter uma tendência natural a me isolar. Nós sabemos também que as redes sociais causam uma dependência. O ideal passa a ser aquilo que o outro mostra que está fazendo, que está comendo, bebendo, viajando ou usando, e menos aquilo que eu sou. Isso naturalmente vai favorecer, por exemplo, transtornos que a gente chama de transtorno dismórfico corporal, quer dizer, o meu corpo não está bem, as minhas feições, nada está bem. Então eu começo a ficar angustiado, né? Eu começo a ficar tenso, eu começo a ficar irritado. A infância e a adolescência, eles não têm uma maturidade cognitiva para saber o tempo de parar. Por isso a importância do monitoramento dos pais e da supervisão. E a gente percebe que a criança, quanto mais ela tem contato, seja com algo instrutivo, interessante que a tecnologia possa trazer, ou algo do entretenimento, que também seja adequado para a idade dela, quanto mais ela tem contato com isso, mais ela quer. É natural, porque é muito divertido, é muito gostoso.
Então, a criança sempre vai pedir. Só que precisa haver muito diálogo. Claro que os meus pais, eles têm um controle do que eu vejo na minha internet. Eu jogo jogos na internet, eu pesquiso na internet, eu estudo um pouco na internet também. E eu tenho o controle deles dentro do meu dispositivo, né? Que é o Family Link, que aí eles controlam o meu tempo. Meu pai não gosta que a gente use o celular quando tá jantando, independente se é almoço, janta, ele não gosta. Eu não posso usar o celular o dia inteiro, mas eu não tenho um limite. Mas eu não fico muito tempo, eu fico acho que no máximo mesmo umas 3 horas. Meu tempo diário de uso é mais ou menos de 2 a 3 horas, mais ou menos. O que eu gosto de fazer no celular é conversar com meus amigos e ver TikTok. A maioria das coisas que eu faço no celular é, tipo, conversar com as pessoas, os meus amigos, e eu mexo nas redes sociais, e às vezes em jogos também. Minha mãe coloca limite de tempo no meu celular, e normalmente eu fico umas 2 horas no celular. Os aplicativos que eu mais uso é o Instagram e o WhatsApp. Os pais têm que tanto monitorar o tempo que as crianças ficam nos seus celulares, quanto o conteúdo que elas estão acessando. E sem a supervisão, essa criança não vai saber o que tem de conteúdo que está escondido atrás dos jogos, que está escondido atrás dos vídeos. A gente tem uma tarefa diferente, que é ensinar as nossas crianças, e diga-se passagem, ensinar os pais a limitar o uso das telas. Então hoje ela está com 7 anos e meio e ela adora assistir desenho. Quando ela vai assistir pela primeira vez um desenho diferente, a gente assiste junto para poder conversar a respeito e também verificar, né, se aquilo realmente é adequado. E depois ela sim tem permissão para assistir aquele desenho, mas por um período curto do dia. Então 30 minutos, 40 minutos por dia no máximo. Sim, nós utilizamos muito a tecnologia para o nosso entretenimento. E as crianças também. Então muitas vezes o entretenimento das crianças e dos adolescentes são os jogos digitais. E esses jogos, eles são cheios de estímulos visuais, de apelos. Um jogo eletrônico na qual a pessoa entra 7 horas da noite de uma sexta-feira, depois de chegar do colégio e vai sair lá no sábado, essa pessoa, na realidade, ela está isolada dentro de si mesma. Quando os nossos filhos jogam online, eles estão expostos a muitos predadores, e muitas vezes vinculados até predadores de pedofilia. Então eles entram nessas salas virtuais para jogar, e nessas salas podem entrar qualquer pessoa que tenha acesso a essas salas. Se uma criança que naturalmente já não tem uma capacidade de filtro, já não tem uma capacidade de discernimento, não tiver um acompanhamento parental responsável, crítico, criterioso, nós estamos expondo as nossas crianças a sabe-se lá o quê. E o que eu gosto de fazer na internet é tipo jogar Fortnite, jogar com meus amigos e ver um pouco de vídeo no Instagram e jogar jogos no celular. Aqui é assim, quando puxa a partida é várias pessoas aleatórias. A não ser que tu crie uma partida privada, só que daí não ganha recompensa. Brawl Stars e Roblox. Muitas vezes quando uma pessoa joga ruim, pessoas adicionam ela para xingar, mas o jogo ele bane algumas palavras, então é meio difícil, mas acontece bastante. Teve uma pessoa que eu encontrei num site online que ele parecia uma pessoa muito suspeita. Aí eu simplesmente denunciei e bloqueei. Geralmente eu não respondo ou eu bloqueio, porque sempre tem que ter o medo e meus pais sempre me instruem bastante sobre isso. E a gente pode criar amizade com essas pessoas. Qual é a orientação que tem sobre isso? Não passar senha para os outros, não fazer, tipo, amizade muito forte. A gente sai do jogo, né? Na verdade, meu pai que criou minha conta no Instagram e daí ele que diz, tipo, se vem alguma pessoa estranha, eu já nem pergunto pra ele, eu só aviso pra ele que alguém pediu e daí eu já bloqueio a pessoa. Predadores digitais e um outro risco vinculado, então, a essa questão do estímulo cognitivo, linguístico, cultural e vivencial, né, e interação social.
Um livro que eu recomendo bastante, né, é A Fábrica de Cretinos Digitais, de um autor chamado Michel Desmarget. E uma das abordagens que é chamativa para esse livro, né, que pela primeira vez na história nós estamos observando crianças com um QI inferior ao dos pais. As crianças, né, elas naturalmente mais ativas, espertas, né, com novos conhecimentos, elas iam gradativamente superando os seus pais em um teste básico como o quociente de inteligência. Agora, quando nós já há 20, 30 anos já estamos com o uso da internet totalmente disseminado, nós estamos observando um movimento contrário em relação a isso. E é nesse sentido que, mais uma vez, acende o sinal de alerta. Alguns jogos trazem conteúdos de violência. Eles trazem jogos de poder, eles misturam magia, religião. Essas crianças, eles estão brincando de matar, sem nenhum tipo de impunidade. Por isso, muita atenção, porque isso faz com que a nossa criança e o nosso adolescente perca o senso de realidade. E aí, quando isso vem para o real, nós temos um problema muito sério de saúde pública. Eu normalmente jogo Minecraft. Ele é mais tipo um mundo mais criativo, em que tu pode fazer o que tu quiser, basicamente. Ele é tipo, a imaginação é o teu limite. Um jogo que é muito comum entre as crianças, e veja bem, não é uma discriminação, mas é um ponto de atenção, é um jogo chamado Minecraft. Que interessante esse jogo, ele estimula, as crianças são criativas, eles montam suas cidades, as suas casas. Mas quando uma criança entra numa sala do Minecraft online, outras pessoas podem acessar essa sala. Eu tenho 3 ou 4 amigos que eu conheci antes da pandemia em jogos, que até hoje eu mantenho uma amizade. Ele é brasileiro, mas agora está nos Estados Unidos. Outro ele é português e outro é carioca mesmo. Um outro jogo que então adolescentes adoram é um jogo chamado Fortnite. Ele também pode ser acessado de forma virtual e esses predadores da internet podem estar acessando as salas que o seu filho se encontra. Eu me recordo que na volta da pandemia nós tivemos uma explosão de encaminhamentos para fonoaudiólogos. E eu me lembro que vinha muito um detalhe assim, nossa, essas crianças não se comunicaram, elas não conversaram. Talvez tenha sido um momento que essa criança tenha ficado muito exposta à tecnologia. Quando conversamos com as crianças que por vezes não têm um vocabulário tão articulado e tão enriquecido, a gente percebe que é por falta do investimento na linguagem, na fala. Muitas vezes famílias que cada um ficam no seu celular, no seu espaço, e acabam deixando de conversar entre si, de fazer coisas saudáveis entre si, programações de família. Elas estando expostas a essa linguagem tecnológica, ela não desenvolve habilidades importantes para a fala. Outras crianças apresentam sintomas associados ao TDAH, a dispersão, a falta de foco, problemas de visão, de audição. Então, os prejuízos para a aprendizagem, eles são muito significativos. E para as interações sociais, então, nem se fala. Conversando com um pai, dias atrás, ele fez um relato muito interessante para mim. Ele fez essa opção pelo YouTube Kids, fez todo um controle parental de conteúdo, mas o YouTube tem os Shorts. E a criança começou a ter acesso aos Shorts. Então, esse conteúdo curto passa para o próximo conteúdo curto. E o próximo conteúdo curto, por mais que a gente pense, é um conteúdo adequado para aquela idade, porém o formato gera uma ansiedade. E ele se deparou com um filho de 5 anos que hoje já não consegue assistir um desenho completo, porque ele perde a paciência no meio e ele quer ver outro. Hoje é um dilema que, infelizmente, nós estamos vivendo. Né? Existe um ideal de quanto mais tarde é melhor para as crianças elas ficarem expostas às telas, mas na prática elas precocemente estão sendo expostas a isso. Então,
eu vejo que nós temos que ensiná-las a usar. Na verdade, a gente tenta não utilizar as telas, né, o mínimo possível, porque a proposta que nós temos aqui no La Salle Carmo é que as crianças tenham a socialização, de promover toda essa parte de ludicidade, de formar um cidadão mais crítico, mais argumentativo e que realmente aproveite sua infância. Porque hoje em dia a gente vê muito isso, as escolas muitas vezes querendo se modernizar e querendo estar na vanguarda na parte de tecnologia, oferecendo cada vez mais uma super tecnologia a acesso dos estudantes e da família, e a família acompanhar os estudantes, o que está acontecendo dentro da sala de aula. Então, é o contrário do que eu pensava na ocasião que ela precisou entrar para a escola. Então, eu busquei uma escola que pudesse oferecer baixíssima tecnologia ou talvez zero tecnologia nessa primeira infância, né, para que ela pudesse se desenvolver em contato com a natureza, pudesse se desenvolver se sujando, brincando, porque são elementos muito importantes no desenvolvimento infantil. Aqui na nossa escola, a rotina dos celulares funciona da seguinte maneira. Até o 4º ano eles não utilizam o celular na escola, não podem trazer, e a partir do 5º ano trazem, mas eles deixam na caixinha no início e pegam só ao final da aula. Então a gente vai gradativamente, né, digamos assim, trabalhando esse uso consciente da tecnologia com eles. A partir do 6º ano se dá do mesmo funcionamento, a mesma logística, né, da caixinha. Nós temos dentro de cada sala de aula caixinhas onde eles guardam, eles têm como regra desde o início da manhã alocá-los dentro da caixinha. Na hora do intervalo eles têm a possibilidade de utilizar, mas também alguns tentam ludibriar essa regra. Quando a gente chega na escola, a gente tem que colocar o celular na caixinha, daí a gente não pode usar na sala, assim. A gente chega, daí a gente pode usar o celular até a aula começar, mas daí quando bate o sinal, a gente já tem que colocar ele direto na caixinha. A gente tem que deixar numa caixinha e só pode pegar no recreio e no final da aula. Com os adolescentes no turno da manhã, nós encontramos bastante resistência, por vezes eles se mostram irritadiços e não querem cumprir essa norma e essa regra que é de deixá-los na caixinha. Eu gosto de olhar YouTube e WhatsApp e eu acho que no recreio as pessoas não devem usar muito, porque é muito vício deles, ficam tudo assim olhando pro celular e é bem chato. Então, na volta do recreio também eles não querem guardar, eles resistem e isso acaba gerando desconforto contínuo e atrapalhando também o desenvolvimento da aula, já que o professor tem que sempre ir até lá e chamar a atenção e lidar com a resistência do aluno. No início das aulas, todo mundo coloca o celular na caixinha, daí abrem no recreio e depois tu chega na sala e coloca. Mas normalmente o professor deixa uma caixinha aberta e entre os períodos tu consegue pegar o celular, sabe? Ah, eu vou correndo. Qual é a idade que uma criança pode ter acesso ao celular? A Sociedade Brasileira de Psiquiatria, a Sociedade Brasileira de Pediatria, né, e outras entidades internacionais, elas têm fechado questão de que quanto mais tarde uma criança tiver acesso aos conteúdos digitais, isso irá facilitar o seu neurodesenvolvimento. Alguns eventos que a gente tem de atividades externas, a gente controla isso também. Por exemplo, alguns passeios que a gente faz com os mais velhos, eles usam até um determinado momento, aí à noite a gente recolhe, porque a gente daí tem a comunicação com as famílias. Então, em algumas pequenas ações que a gente faz dentro da instituição e no nosso dia a dia, a gente tenta fazer com que eles criem essa consciência de um uso salutar da tecnologia. Os pais também perguntam muito sobre com qual idade eu posso liberar o celular para o meu filho. Que idade que eu posso, porque tem todo aquele medo, né? Onde você vai, com quem você está, se precisar fazer contato comigo. Os nossos filhos fazem esportes, eles vão para o clube, vão na casa de amigos. Como é que eu contato esse meu filho? Então, para isso também existe uma recomendação. E a recomendação, ela fala que seja a partir dos 11 anos de idade que eu possa entregar o aparelho celular para este meu filho. E é sempre com supervisão e monitoramento parental. Sempre há essa demanda dentro de casa. Ah, mas a amiguinha fulaninha tal, já tem celular, né? A mãe da amiguinha falou que quando ela fizer 10 anos ela vai ganhar o primeiro celular. E a gente conversa muito em casa. A criança, ela aceita quando a gente coloca da forma correta, quando a gente explica e quando a gente faz alguma coisa realmente para movimentar ou uma outra aptidão dela. Então, hoje a gente foca assim muito
É música, então a gente tem que sentar junto, vamos aprender a tocar um instrumento, vamos sentar junto, vamos aprender a se dedicar, porque senão realmente a criança vai pedir e a gente acaba cedendo se a gente não dedica o nosso tempo para aquilo. Chegamos aqui em circunstâncias que nós orientamos pais de adolescentes a adquirir e comprar aqueles celulares antigos que é só para receber e realizar ligações sem o uso da internet, ou se não, que tem um limite estipulado para que o filho use determinado tempo somente por dia. Normalmente, para nós, criança da nossa nova geração, a gente depende bastante do celular, porque o celular é uma coisa que é uma tecnologia, ela não é muito velha, mas está aumentando e a gente está ficando cada vez mais dependente dela. E tipo, por exemplo, se a gente ficar uma semana sem o celular, a gente já vai ter ficar um pouco nervoso, ficar um pouco triste. É normal pra gente. Eu ia ficar um pouco nervoso, com um pouco de ansiedade, mas ia ficar bem. Eu ia ficar bem sem celular. Eu ficaria nervosa, mas acho que mais, por falar com os meus amigos, assim, mas acho que eu conseguiria ficar. Vários estudos já apontam, né, que o uso excessivo das mídias, internet, jogos eletrônicos, né, eles provocam um aumento da concentração de dopamina, né, no sistema mesolínico. Quer dizer, é uma parte no meio do cérebro que é responsável pelo chamado centro de recompensa. E age como se fosse uma droga. Então é uma dependência muito séria que se pode considerar, sim, uma patologia. Então, a pessoa não consegue sair da internet, por quê? Porque no momento que ela para de acessar, ela começa a entrar em abstinência. E isso muitas vezes faz com que a pessoa comece a ficar irritada porque não está recebendo o seu estímulo que geraria prazer. Eu uso bastante o celular assim, eu acho que eu uso mais do que eu deveria. Todo dia, mais ou menos, eu acho que eu uso umas 6 horas do celular. E eu sou bem dependente, assim, na verdade. Eu acho que as pessoas são bem dependentes, principalmente alguns guris que não fazem esporte, que eles passam quase a tarde inteira jogando no celular. Quando tu mexe na pessoa que tá jogando, elas ficam desesperadas e começam a te xingar. Acho que ficam viciadas em Brawl Stars. Em relação aos jogos, e é uma nova tendência, então atenção famílias, é em relação aos jogos de aposta. Sim. Os nossos adolescentes estão apostando dinheiro nesses jogos, que muitas vezes recebem influência dos influenciadores digitais, que fazem propaganda em relação a esses jogos, que trazem estímulos. Então as nossas crianças e os nossos adolescentes estão jogando e apostando, e entrando num universo muito perigoso do vício. Essa criança e adolescente ela precisa conversar, ela precisa falar do que está acontecendo. E, ao mesmo tempo, tem todo um processo que a gente chama de desintoxicação. Então, lá em casa, eu tenho uma criança ou um adolescente que está muito no celular. Eu desconfio que ele está desenvolvendo uma dependência tecnológica. O que eu faço, né? Primeiro, pais, não adianta a gente falar e não fazer. Eu não posso dizer para o meu filho que ele não pode usar o celular, que ele não pode usar o computador, se eu estou almoçando de frente com a tela. Se quando eu estou dirigindo, eu estou atendendo o telefone, estou fazendo uma reunião. Então, muitas vezes, e infelizmente, durante as refeições, pais chegam em casa olhando seus celulares para responder mensagens, WhatsApp ou acessar conteúdos. E, obviamente, né, a criança verifica esse comportamento e ela tem uma tendência a repetir. Vamos dar 4 momentos para a gente tirar o celular. Momento número 1, na hora das refeições. Quando estamos fazendo refeições juntos, não precisamos usar o celular. Momento número 2, quando estamos dirigindo e nossos filhos principalmente estão conosco, não é hora de estar no celular. Quando estamos vivendo, quando estamos em família, quando estamos aproveitando o nosso dia, não é momento de usar o celular. E o 4º momento é no momento de estudar. Quando eu vou estudar, é momento de, o meu celular fica de lado e eu me concentro naquilo que eu preciso me concentrar. Alguns pais têm grande consciência dos malefícios do celular e das redes sociais e dos jogos eletrônicos. Porém, eles encontram muita dificuldade de como administrar isso.
A gente desligar o aparelho eletrônico e a gente sentar no chão e a gente montar Lego e a gente se sujar e a gente passear num parque e a gente priorizar essa atenção com as crianças dá trabalho. Então é uma decisão familiar. A gente não pode simplesmente proibir. Vamos, né, tirar o celular e vamos colocar o quê no lugar? Então a gente tem que trazer elementos interessantes. Precisamos voltar para a nossa essência. Quais são os nossos valores aqui em casa? Nós vivenciamos a natureza? Nós experimentamos aquilo que é simples? Os animais ajudam as nossas crianças a se divertirem sem uso de telas. Os esportes usam as nossas crianças a se divertirem sem as telas. E criança precisa de criança. Eu prefiro dançar e jogar beach tênis. Acho que isso é uma das coisas que me tira um pouco do celular. Assim, eu saio de casa e vejo outras pessoas, eu acho isso bem importante. Nunca esquecendo que para poder resolver aqueles problemas da vida adulta, eles precisam se relacionar agora. E não é na tela que eles se relacionam. É vivendo, é o dia a dia. Muitos aqui chegam não sabem o que é um martelo, eles não sabem o que é uma chave de fenda, uma chave Phillips, eles não sabem o que é uma bateria, que é uma pilha, no caso, que a gente usa, eles não sabem. Óbvio, tem uns que não conseguem também cortar direito com a tesoura, né? Imagina com estilete, que a gente usa estilete. Então, para eles esse ano, né, começaram a usar bastante estilete. Eles não sabiam nem abrir o estilete. O brincar, ele faz parte do simbólico. Então, para essa criança poder aprender, ela precisa vivenciar. Na verdade, a gente precisa proporcionar para esse estudante diversos modos de input, né? Que ele tenha contato com diferentes formas de aprender, porque aí a gente vai oportunizar as diversas aprendizagens e as diversas inteligências, né? A nossa sala, ela é basicamente uma sala de criação, né? A gente lança aqui ideias, contextos e problemas, e eles têm que trazer uma solução para a gente. E dessa solução sai uma prototipagem, né? Eles têm que trazer uma solução explicando e mostrando como seria, como ela funcionaria. O ano passado, por exemplo, nós fizemos o hackathon com uma empresa de utilidades domésticas e esses estudantes tinham que escolher criar um novo utensílio para a cozinha que fosse sustentável. Tivemos uma votação, eles fizeram todo um protótipo, pitch, lançaram, os pais puderam vir para a escola para participar desse momento. A gente sempre opta pelo livro, né, para eles buscarem o livro e tentarem interpretar ali da forma deles e buscando o conhecimento que eles têm, não indo no Google buscar, mas o que eles entendem sobre. Então eles criam, eles têm o uso de ferramentas, eles colocam a mão na massa. Esse é um exemplo de uma atividade que eles teriam que construir um carro, é sobre mobilidade. Eles tinham que partir do zero da ideia do carro. Ele ia andar empurrando e depois eles tinham que conectar o motor aqui. Então eles tinham que montar os fios positivo e negativo com um botão de liga e desliga, com 4 baterias, pilhas de 6 watts. Então eles teriam que construir a parte elétrica do carro. Depois eles tinham que fazer uma modificação. Esse carro tinha que virar outro carro, mas pensando na sustentabilidade. A gente está montando aqui um motor. E foi bem difícil fazer ele funcionar, mas eu consegui fazer ele funcionar. Olha, se eu conectasse bateria no lugar, ele anda. Dentro dessa questão da prevenção das doenças da saúde mental associadas ao uso da tecnologia, que as famílias fiquem mais atentas quando existe um filho, um jovem, adolescente ou uma criança que é mais quietinho, mais introspectivo, ou que já tem uma tendência a uma inabilidade social, que ele não faça tanto uso dessa tecnologia. Porque a gente percebe que se é um indivíduo que já tem uma predisposição genética ou ambiental a ter um quadro depressivo, ansioso ou até mesmo de transtorno de humor, uma das fugas dele será a tecnologia. Porque assim ele não precisará lidar tanto ou conviver tanto com o meio social em que ele está inserido. A nossa sociedade não estaria onde ela está hoje se não fosse a tecnologia. A tecnologia ela foi muito importante para a área da ciência, para a economia, para a própria educação. Com 7 anos e meio, a minha filha já tem temas da escola, que ela está atualmente, que são feitos no computador. E são programas muito interessantes. A gente nota que aquilo realmente desperta o interesse pela matemática, pela leitura. Então, eu acho que demonizar qualquer tecnologia não é o caminho também.
mas há necessidade de um equilíbrio nisso. Então, se eu sou mãe de uma criança e um adolescente, como que eu posso usar a tecnologia a favor? A gente sempre fala para as crianças, para os adolescentes, né? Se você quer pesquisar alguma coisa na internet, pesquise aquilo que vai lhe trazer benefícios. Então, eu tive aula hoje de manhã com meu professor de química, com meu professor de física. Quem sabe eu assisto uma videoaula durante a tarde para que eu possa ver outras formas de explicação, né? Quem sabe eu procuro mais informações sobre aquele conteúdo. A internet é hoje uma rua digital. É uma maneira de a gente ter acesso às coisas boas e às coisas ruins. Então a internet ela é muito rica em informações, ela é muito rica em aprendizagem. Sim, que possamos nos comunicar com as pessoas que estão distantes. Tudo isso é um benefício muito importante, sempre com monitoramento parental.